Basta uma breve consulta à lista de reclamações do Serviço de Proteção ao Consumidor em todo o país para constatar que na liderança estão os planos de saúde privados. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o Dr. Aloysio Tibiriçá, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutor Aloysio, a legislação que regula os planos de saúde privados ainda é de 1998. Que diferença isso faz e quais as alterações necessárias para serem feitas agora? Bom, em relação à lei dos planos de saúde, ela focou em grande parte a questão autorial das empresas, de como elas devem funcionar dentro do mercado. O foco é muito mais administrativo do que na assistência propriamente dito. Mesmo porque a medicina, nesses 14 anos, mudou muito. Não só por isso, mas o que nós estamos colocando é que essa lei veio para tentar dar uma credibilidade maior e uma certa segurança jurídica maior a um setor que até então vinha crescendo, como está crescendo ano a ano, e não havia uma legislação que amparasse amplamente. Essa credibilidade buscada por essa lei de 98, e a ANS, que é a agência reguladora, foi criada no ano seguinte, ela, infelizmente, não deu a esse setor ainda essa credibilidade que nós esperávamos, que toda a sociedade certamente poderia esperar. Por quê? Haja visto as reclamações citadas ao PROCON e à Defesa do Consumidor, que são líderes no Brasil na questão de má assistência às pessoas. Por quê? Os planos de saúde, eles vêm crescendo muito no Brasil, não é? O número de usuários dele aumenta de 5% ao ano em média. Tivemos um boom de crescimento recente. Hoje já são 50 milhões de pessoas, 25% da população, não é? E que... Na esperança de ter um atendimento melhor do que no hospital público. Esse sistema cresceu, né, na desassistência, vamos chamar assim, que o Sistema Único de Saúde Público, né, deixa a desejar, essa desassistência ampla que o SUS vem carecendo de dar em todo o país. Então o plano de saúde cresce na medida em que o SUS não dá a resposta que as pessoas precisam para a sua saúde, não é? E cresceu recentemente nesse vazio do Sistema Único de Saúde. A gente até se pergunta, qual é o projeto do governo para a saúde? É apostar no crescimento do plano de saúde, desonerando o SUS cada vez mais, subfinanciado, que o sistema público como está? Isso aumenta o número de usuários, então 50 milhões, como eu disse. E, ao mesmo tempo, não há um crescimento de uma rede de assistência necessária, que dê suporte a isso. E o que se nota é uma crescente queda no nível da qualidade do atendimento nos planos privados. Causado entre vários fatores. Um deles é exatamente esse desequilíbrio entre um número cada vez maior de usuários e a falta dos planos em credenciar um número maior de médicos e de unidades de saúde. Por que ele não credencia? Contenção de custos. Você represa a assistência contendo custos. E a reclamação principal é essa. Não marcação a tempo e a hora dos procedimentos, das consultas e a negativa de coberturas às pessoas que têm direito. Do ponto de vista do médico e das clínicas privadas, ainda é negócio ser credenciado por um plano de saúde privado? Olha, cada vez menos. Isso daí pode comprometer o setor. Nós assistimos essa semana, por exemplo, uma reportagem numa grande emissora de TV sobre essa questão da dificuldade da população, né, em ter assistência devida pelos planos. É um assunto que não sai das manchetes. Não sai. Então, colocaram que para você marcar, por exemplo, uma prova de esforço, a teste ergométrico, só para abril, e nós estamos em dezembro. É um exemplo do que eu falei. Até lá o paciente fica entregue à própria sorte. Exato. A má remuneração. O que acontece, diferentemente do que as empresas estão colocando, que eles dizem que é o tempo que precisa para o setor poder crescer em hospitais para dar retorno aos usuários. Não é isto. O que acontece é que a remuneração, como você perguntou, é muito baixa. Uma prova de esforço é paga em cerca de R$40, vamos comparar, né, menos que um corte de cabelo masculino, que é mais barato,
Então, não há quem se interesse em fazer a prova de esforço. Então, só para abril. Você não tem quem faça a prova de esforço pela remuneração que é paga pelos planos de saúde. E, por outro lado, os médicos mais capacitados... Mal pagos. Então, não há o planos. exame, porque os médicos estão se retirando da assistência em larga escala aos planos de saúde por conta dessa má remuneração. Agora, o que acontece especificamente na pediatria e, em alguns casos, na ginecologia e obstetrícia, que os próprios profissionais, ainda na sua formação, na residência, não ficam as vagas de residentes sem serem ocupadas? Isso é por uma distorção que houve na medicina, na formação médica no Brasil como um todo. O Brasil não definiu um projeto do que ele quer na saúde do país e, consequentemente, que médico que ele precisa para que Brasil. Então, quem basicamente hoje orienta a especialização médica é o mercado, o famoso mercado, que domina as relações sociais. E o médico não está diferente de nenhum outro profissional. Ele procura o mercado que melhor lhe adequa. Dentro da livre iniciativa. E o governo não intervém nessa formação e nessa especialização para o que o Brasil precisaria. Mas como o governo poderia intervir? O médico, então, procura especialidades que rendam remuneração melhor. E a pediatria, como tem somente a consulta, não há procedimentos, não há outros ganhos, né, correlatos, ela está sendo menos procurada. Mas isso tem consequências, inclusive, dentro do âmbito próprio mesmo dos planos de saúde privados? Sim, acaba acontecendo o quê? O efeito rebote no mercado. O mercado fica sem pediatra. Primeiro, porque pagam pouco, então o pediatra acaba não fazendo mais atendimento pelo plano. Segundo, porque cada vez há menos pediatras. Então, pode ser que pelo mercado a coisa chegue num equilíbrio e volte a ter pediatra. Hoje o quadro é esse. O governo poderia intervir de várias formas. Ele tem uma agência reguladora para a saúde suplementar, ele tem um Ministério da Saúde que pode e deve, né, colocar a formação e a especialização do médico a serviço de uma necessidade social do país e não do mercado. E, por enquanto, isso não está sendo feito. Eu quero perguntar sobre questões bastante específicas. A senadora Ana Amélia lançou um projeto recentemente, já foi aprovado aqui no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, que obriga os planos de saúde privados a fornecerem o medicamento oral para os pacientes de câncer na residência. Como o senhor vê isso? Olha, o fornecimento de medicação pelos planos de saúde, não é? E pelo próprio governo é uma política geral de contenção de custos do próprio plano de saúde e do próprio governo. E além de ser uma coisa correta do ponto de vista da assistência. Por quê? Porque se você medica o paciente em casa, em residência, você acaba evitando uma internação porque ele está se cuidando. Você garante o tratamento dele. Por isso a farmácia popular, não é? Até o país poupa também, né? Poupa. E evita o risco de uma infecção hospitalar que, infecção hospitalar, em tese, é muito mais grave. Uma internação que é muito cara para o plano de saúde, para o próprio governo no Sistema Único de Saúde. Então, é bom, não precisaria talvez nem de lei, é do interesse do governo e do plano fornecer medicação para que a pessoa fique em casa se tratando. É bom para a pessoa? É. É bom para o plano e para o governo? É. Então, em grande parte, é o que está acontecendo hoje no Brasil, corretamente, com a farmácia popular, evitando custos ao Sistema Único de Saúde e aos próprios planos na saúde suplementar. Bom, uma das conquistas da cardiologia, o senhor é um cardiologista, foram aqueles stents, aquelas molinhas que são colocadas dentro das coronárias para evitar ou para prevenir uma cirurgia mais agressiva, ou uma cirurgia com abertura do coração, enfim. Mas alguns planos, não sei se todos eles, se negam a colocar essa molinha com o produto fármaco. Para não entupir. Para não entupir. Existem dois tipos, aquele simples, que não tem medicamento nenhum, e o outro, mas que custa muito mais caro. E o que acontece é que tem-se observado uma enxurrada de mandados de segurança, os clientes dos planos processando os planos de saúde, obrigando a colocar, solicitando que coloquem o stent mais
digamos assim, mais efetivo. Como o senhor vê isso? Primeiro, se está comprovado que ele é mais efetivo, seria mais negócio para o plano colocar o mais efetivo, porque se colocar o menos efetivo, o paciente pode infartar a curto prazo, porque não é efetivo. Há evidências o custo aumenta. O que acontece é que, legalmente, existe um rol de procedimentos que, 2 em 2 anos, a ANS publica, depois de uma reunião numa Câmara Técnica, para colocar novos procedimentos ou não. De 2 em 2 anos são inseridos novos procedimentos, mas muito lentamente. Hoje a medicina tem muito mais procedimentos úteis do que cabem nesse rol da ANS, chamado assim. O que está no rol é obrigatório pelo plano de saúde. Está defasado. O que está no rol é obrigatório. O que está fora do rol, alguns planos podem ou não fornecer, e quando não fornecem, o paciente encontra o caminho da justiça. Infelizmente, no Brasil, nós estamos caindo numa judicialização da saúde por conta de que o sistema de saúde não consegue, muitas vezes, dar uma resposta adequada na maioria dos casos, porque há judicialização também em que se solicitam procedimentos também que nós teríamos alternativas bastante úteis para as pessoas. A medicina de hoje em dia é muito mais cara também do que era 10, 15 anos atrás, porque há métodos mais sofisticados de diagnóstico, mas esses métodos nem sempre são os mesmos necessários. São realmente necessários, melhor dizendo. O senhor acha que há deficiências no ensino médico que fazem com que o clínico e o cirurgião, às vezes, solicitem exames demais? E, por outro lado, o paciente, diante da publicação de novas conquistas, novas possibilidades de exame, terapias, às vezes nem sempre efetivamente comprovadas, e ele, em busca, pressiona os médicos, pressiona os planos de saúde. Pedir exame é até prevenção. Você pede exame para fazer uma prevenção do que aquele paciente possa ter. Uma prova de esforço, como foi citado agora. Você pode prevenir problemas mais sérios para a pessoa. Mas é um exame relativamente barato. E até para o custo da própria equipamento saúde, pública ou privada. O que acontece é que está claro o envelhecimento da população cada vez maior. Isso, graças à tecnologia, a indústria farmacêutica também cresce muito, né, sustentando esse envelhecimento de várias formas, vende mais remédios, a tecnologia avança, ganhando então a sobrevida, né, em todo o mundo maior das pessoas que têm esse acesso à civilização, pelo menos, né, e os custos da saúde aumentam. É um desafio do século XXI que está colocado. Não é? O que nós não podemos é ficar atrás desse desafio com o financiamento que nós temos hoje do sistema público de saúde. Isso sim é que é grave e vai impactar, já está impactando muito na saúde da população brasileira e vai impactar na frente muito mais. E o sistema privado de saúde, a exemplo dos Estados Unidos, não dá resposta a isto. E a crise vai aumentar. Você citou muito bem, as reclamações da população em geral aumentam a cada dia em relação à assistência aos planos privados. O senhor fez, no início, uma crítica veemente ao mercado. O senhor colocou de forma bem clara que não se pode deixar a regulação dos planos privados ao mercado. O que precisaria mudar na nossa legislação, segundo o Conselho Federal de Medicina? Os planos de saúde, ele efetivamente tem um componente muito forte do mercado. Isso ninguém nega e ninguém diz que não deve ser assim. O que não pode ser, na saúde principalmente, são esses interesses do mercado, do plano de saúde, se colocarem acima da necessidade de assistência e de saúde, sim, das pessoas. É isso que a gente coloca do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, quando é levantada essa questão eminentemente ética. Isso é uma questão ética. Então, nós enfrentamos hoje, na sociedade e nos próprios conselhos de medicina, esse desafio ético, que é a assistência dos planos limitada e a negativa de procedimentos às pessoas por contenção de custos. Aí você envolve uma questão ética que os conselhos estão atentos. O Conselho Federal de Medicina tem acesso às planilhas de custo? Sabe quanto realmente os planos, as empresas de planos de saúde
arrecadam, quanto elas gastam especificamente em cada item? Olha, isso aí é função da Agência Nacional de Saúde, que deve fazer essa fiscalização. Agora, o que nós vemos também, até hoje pelo menos, é a Agência Nacional de Saúde hipossuficiente para dar resposta à população e aos médicos também. Insuficiente, né? Insuficiente. O senhor utilizou um termo médico aí, sim. Insuficiente, né? Não instrumentalizada, talvez. Não preenche as suas finalidades. Ou sem estar voltada para isso como prioridade da sua política de atuação no setor. Que é efetivamente olhar no interesse público para que as operadoras de plano de saúde deixem de ser liderança na reclamação das pessoas. A agência veio para regular esse mercado para que isso não aconteça, no interesse público. A questão ética é colocada pelo Conselho Federal de Medicina porque ela toda a hora acontece. E a própria ANS tem que estar atenta para isso, porque em alguns dos seus normativos deixa escapar, não é, a questão ética com uma certa vista grossa. Exemplo. O sigilo médico, por exemplo... Exemplo, por favor. O sigilo médico. Ele é, de certa forma, negligenciado. Eu posso usar essa palavra porque nós precisamos, na área dos conselhos de medicina, ganhar 3 ações na justiça para que a ANS se enquadrasse, e ainda não se enquadrou, na questão ética da relação do mercado com os pacientes, no que tange, por exemplo, ao sigilo que as pessoas têm direito pela Constituição brasileira e por todos os códigos de leis, inclusive o Código de Ética Médica. O senhor poderia ser mais específico em que casos o sigilo tem sido quebrado? Olha, nós temos, por exemplo, amplamente colocado nas guias de cobrança dos planos de saúde o pedido de revelação de códigos de doença, de diagnósticos de doenças, de forma indevida, porque o médico não pode quebrar o seu sigilo profissional pelo Código de Ética, pelo Código Penal, pelo Código Civil e pela Constituição. O paciente pode até, no limite, processar um médico por dano moral se ele revelar uma doença que você tenha e que o médico indevidamente revelou ao trem, principalmente se houver interesse comercial, e sempre há, no caso do plano de saúde, envolvido nessa questão. São glosados procedimentos. Que solução o senhor daria para que esse sigilo não fosse quebrado? Nós temos resoluções sobre isso. Nós temos resolução à disposição da Agência Nacional de Saúde, das operadoras, que são sobre auditoria médica. Isso é plenamente regulamentado no Brasil. Você tem o médico auditor que vai verificar os procedimentos em função da assistência às pessoas. Ele deve o sigilo profissional e ele cumpre o seu papel exatamente como auditor do plano de saúde. Como o SUS tem os seus auditores nos níveis de fiscalização que o SUS adota também. Essas resoluções estão aí à disposição e, no entanto, usam guias de atendimento médico no meu consultório para eu dizer o que você tem de doença. Isso é mapeado pelas operadoras e usado do ponto de vista antiético. Um analista de contas vai lá, pega esses dados e diz que... O auditor pode fazer isso. Não precisa colocar o médico para ficar de revelador de diagnóstico para a operadora trabalhar comercialmente com esse dado. Porque uma coisa é dado epidemiológico. E aí o SUS, o sistema público, tem um caráter diferente. Porque não tem nenhum interesse em usar uma informação de saúde para outra finalidade que não seja epidemiologia e assistência à saúde. Deveria ser assim com o plano de saúde. Mas, infelizmente, isso não é usado com fins da saúde pública. É usado para fins eminentemente comerciais, porque o plano de saúde é uma empresa comercial. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi bastante esclarecedor. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Cidadania conversou com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, conselheiro Aloysio Tibiriçá, sobre planos de saúde. Mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. Se quiser baixar uma cópia, o endereço é o mesmo, www.senado.leg.br/tv. Cidadania agradece a atenção e até a próxima.